ler com vocês um versículo aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, deixa eu ler aqui, versículo de número 11. Diz-nos assim a palavra de Deus. Escutem. Isaías 40, versículo 11. Olha o que está escrito. Como pastor apacenta o seu rebanho entre os braços. Olha aí. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, no seu colo, e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Preste atenção. Olha o Salmo 23, versículo 1 e versículo 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele nunca me deixará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me. Olha o pronome, guia-me, me, comigo, eu. Primeira pessoa do singular. E guia-me mansamente. Olha como é o trabalho de um pastor. E guia-me mansamente às águas tranquilas. Então a Bíblia diz aqui no Êxodo capítulo 3 que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Todo pastor do Antigo Testamento não pastoreavam suas próprias ovelhas. A exemplo de Moisés, que o rebanho que ele apacentava era de Jetro, seu sogro. A exemplo de José e os seus irmãos, que o rebanho que eles apacentavam era de Jacó, seu pai. A exemplo do próprio Jacó, que apacentava o rebanho, mas que era de Labão, seu tio. A exemplo de Davi, que era pastor de um rebanho, mas que pertencia a seu pai Jessé. Por exemplo, Raquel era pastora de ovelhas, mas também que não eram suas, eram do seu pai, Labão. Todo pastor de ovelhas tem que ter essa consciência de que o rebanho não é seu, é de Deus. Esse povo tem que ser tratado com zelo. Esse povo tem que ser tratado com carinho. Esse povo tem que ser tratado com humildade, com mansidão. Ele não é a minha propriedade. Esse povo não é propriedade minha. Esse povo tem um dono. E esse dono, que é o Eterno, ele diz, olha, eu cuido desse povo como se fosse menina dos meus olhos. É assim que diz Zacarias. Então, meu irmão, humildemente, meu pastor, vamos ter cuidado ao trabalhar com o rebanho do nosso Deus. Vem comigo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou Moisés o rebanho para trás do deserto e veio a Horebe, o monte de Deus. Agora deixa eu dar uma palavrinha ao rebanho. Você, eu, nós que somos ovelhas, nós temos que ter uma consciência. Se eu tenho um pastor, o meu pastor tem responsabilidade ministerial e pastoral sobre a minha vida. Porque tem pessoas dizendo por aí, minha gente, viu, Flávio? Ah, eu não tenho pastor não. No meu nariz quem manda sou eu, o pastor não manda na minha vida. Eu não tenho negócio de pastor, meu pastor é Jesus, eu não obedeço o homem. Está errado, queridão. Está errado. Nós como servos, nós também temos alma. Não é pelo fato de eu ter um título, de eu ter uma credencial pastoral, não é pelo fato de eu ser consagrado ao ministério pastoral por uma convenção, que eu posso dizer, ninguém me manda, eu não tenho pastor, pastor não decide nada por mim. Não, nós somos ovelhas e precisamos ser apacentados. Posso ser o maior pregador do mundo, mas eu tenho uma alma, eu tenho que ter um pastor, eu tenho que estar debaixo de uma auréola ou de uma redoma protetora pastoral. Por quê? Vem comigo no texto. A Bíblia não diz aqui que foi o rebanho quem decidiu ir para Horebe. A Bíblia não diz aqui que o rebanho foi na frente para Horebe, o monte de Deus. Não. Olha o verbo.
e levou Moisés o rebanho. Mais uma palavrinha aos pastores. Pastores, olhem para mim. O dever de levar o rebanho ao monte de Deus é dever seu. Você como mandatário espiritual da igreja, você como líder espiritual da igreja, você como chefe espiritual da igreja, do povo que o Senhor te confiou, é você quem tem o dever de levar o povo à presença do Todo-Poderoso. É nós como pastores que temos que levar o povo, aleluia, ao monte de Deus. Santificar o povo é dever nosso, lavar o povo é dever nosso, pôr limite ao povo é dever nosso, dizer o que deve e o que não deve é dever nosso, mostrar a doutrina é dever nosso, apacentar o povo é dever nosso, doutrinar o povo é dever nosso, mostrar o caminho reto para o povo é dever nosso, pastores. Agora, se A ou B, C ou Delta decide não seguir, aí é ele e Deus. Mas você fez sua parte. Amém? O texto é bem clássico e claro. E levou Moisés o rebanho. Foi Moisés, foi o pastor quem levou o rebanho. Não foi o rebanho quem levou o pastor. Os valores estão sendo investidos hoje. As pessoas não querem mais obedecer pastor. Muitos rebanhos, muitas ovelhas não querem. O pastor diz, não façam isso. Aí é que a pessoa faz para mostrar, ele não manda em mim. Querido, eu acho que todo crente deveria fazer aquele curso do pastor Otmanir, autoridade e submissão. Toda vez que eu quebro uma autoridade, seja ela delegada ou não, eu estou me qualificando para uma maldição. Toda vez que eu quebro um princípio, eu estou me credenciando para um trauma, para uma traumática recompensa. Assim também, quando eu faço bem, quando eu semeio uma boa coisa, eu não me preparo para uma boa colheita? Sim, pois também quando eu faço errado, eu me preparo para uma má colheita. Então preste atenção, olhe para mim. Redobre sua atenção. Não questione, pastor. Ah, mas... Não, fique tranquilo. Pastor é ele e Deus. Se ele errou, se ele falhou, se ele fracassou, ou se ele prevaricou, ou se ele infringiu um princípio, é ele e Deus. Olha para mim. Deus entregou Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Como que ele disse, está aí, pode matá-lo. Sabe o que Davi, homem de Deus, fez? Ele disse, longe de mim de tocar no ungido do Senhor. E Davi não teve a petulância, a ousadia de matar Saul, porque ele respeitou a unção que havia estado sobre Saul. Mesmo sabendo que o Espírito do Eterno, Ruach Elohimer, mesmo sabendo que o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul, ele não ousou feri-lo, ele não ousou matá-lo, porque respeitou a unção. Então, respeite o seu líder, respeite o seu pastor, e Deus vai te honrar. Agora, mais uma palavrinha para os pastores. Pastores, é você quem tem que levar o povo ao monte de Deus. E levou Moisés o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2 diz, e apareceu o anjo do Senhor. A palavra anjo aqui é malach no hebraico, ou malach, ou ângelo no grego, que significa mensageiro. E apareceu o anjo do Senhor, malach Elohim, um anjo do Senhor. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Preste atenção, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, um matagal chamado sarça. E Moisés olhou para o matagal chamado sarça, e aquela sarça queimava, o fogo ardia na sarça, só que a sarça não se consumia. Então vem comigo. Um grande mistério, uma das mais lindas e preciosas lições. Moisés era um homem culto. Moisés foi preparado para ser o futuro rei do Egito. Moisés não era leigo, coisa nenhuma. Há quem pregue dizendo que Moisés era leigo. Moisés não era leigo, tá?
Há quem prega dizendo que Moisés era gado. Moisés não era, tá certo? Moisés, meu irmão, só para vocês terem uma ideia, ele era tão culto que ele falava na época 73 idiomas. Imagine um homem naquela época aí, estão falando de 3.000 e poucos anos atrás, falava aí 73 idiomas. Era um homem culto. Mas só que a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso saber daquilo que se aprende aqui para as coisas da terra são meramente ilusórias perante a cultura e a sapiência do Deus eterno. Não vale nada, irmão. É nesse ponto de vista que Paulo diz que a letra mata. Qual é a letra que mata? Não é a letra da Bíblia, não. Porque a letra da Bíblia faz é vivificar, reanimar, restaurar, restabelecer, pôr de pé. Mas é a letra do conhecimento humano. Meus diplomas perante Deus não valem nada. Minha cultura, cursos, eu falo inglês, francês, alemão, hebraico, latim, aramaico, não vale nada, meu irmão. O que Deus quer em nós é cataró agatestim, é pureza de coração, a beleza da alma. O que Deus quer em nós é um coração puro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Salmo de número 15. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Resposta: aqueles que são limpos de mão e puros de coração. O que Deus quer em nós é isso, meu irmão. Salmo de número 101, versículo 6. Eu amo, aleluia. O Eterno falou através do salmista. Os meus olhos procuram os fiéis da terra e os que andam em caminho reto. É este que me servirá, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos servir o nosso Deus com humildade. Vamos servir o nosso Deus com equilíbrio. Vamos servir o nosso Deus com humildade, com mansidão, como servos da orelha furada. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Moisés conhecia o fogo. Moisés conhecia a sarça. Pastor, o que é fogo? A palavra pyr, a palavra grega, é a desenvoltura ou desenvolvimento simultâneo de duas coisas, calor e luz, produzido pela combustão dos corpos lumes. Isto é fogo. Moisés conhecia a combustão, aquilo que a gente chama de labareda. Agora, o que Moisés não conhecia, o futuro rei do Egito, que foi preparado para isso, não sabia, é que Moisés ainda não conhecia o sobrenatural. O fogo ele conhecia, todo mundo sabe. A sarça também. Agora, fogo queimar e o elemento não se desfazer, no caso aqui a sarça, aí é sobrenatural. Olha para mim. Redobre a sua atenção. Enquanto, aleluia, enquanto o sobrenatural de Deus não acontecer na minha vida, eu só vou ter visão das coisas de baixo. Enquanto a mão eterna de Deus não entrar em ação na minha vida e na sua, nós vamos ficar pentengando, sabe? Vamos ficar emaranhados. Enquanto o eterno não entrar com providência, enquanto o agir sobrenatural do Todo-Poderoso não acontecer, aleluia, eu só vou ver coisas de baixo. Porém, quando o sobrenatural chega, tudo muda. Quando o sobrenatural chega, tudo fica diferente. A cultura emudece, a sabedoria se cala, as luzes se ofuscam, os lírios se murcham, as pedras ficam macambusas, as montanhas ficam tristes diante da grandeza e do sobrenatural de Deus.